Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para juntos aqui, eu, Fernando Morato, e você, olharmos um pouquinho para a poesia. Olhando sempre de uma perspectiva que não tem como fugir, é a minha. Eu, como indivíduo, como um homem nascido no Brasil, falante de português, branco, no final do século XX, começo do século XXI, olho para a poesia de um determinado jeito e, por ter tido uma série de oportunidades, eu posso ampliar um pouco essa minha visão. E é isso que eu gostaria de trazer aqui um pouquinho, porque a gente às vezes se confunde bastante com deixar as coisas irem andando de acordo com os preconceitos da nossa própria época, com os anacronismos, com aquelas perdas de tempo, com aqueles deslocamentos de tempo que às vezes confundem bastante a coisa. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, anacronismo pode ser uma coisa complicada. E que autor na literatura de língua portuguesa, mais precisamente na literatura dita brasileira, desperta mais quantidade de anacronismos? Sem dúvida nenhuma, o Gregório de Matos. Gregório de Matos é um caso extremamente complicado, tem rios e rios de tinta corrida, para usar uma imagem bem tradicional, bem convencional a respeito de como se fala sobre poesia, mesmo que hoje em dia a gente não escreva mais com tinta de caneta, muito provavelmente é no computador, mas eu gosto dessa imagem. Rios de tinta corrida a seu respeito, um monte de preocupações, o Haroldo de Campos brigando com Antônio Cândido porque o Gregório de Matos foi menosprezado e deixado de lado da formação da literatura brasileira, uma questão complicada. Do outro lado, um monte de gente resgatando, inclusive o Caetano Veloso, fazendo música com as letras do Gregório de Matos, que dizem respeito a coisas de hoje, mas não são exatamente de hoje, e o João Adolfo Hansen virando de cabeça para baixo a compreensão desse autor, porque tenta recolocá-lo dentro do seu próprio tempo. É muita coisa, não vamos poder entrar nesses detalhes todos. Vamos fazer o que a gente faz de melhor, não sei, mas de maneira honesta. Olhar para a poesia. Discreta e formosíssima Maria. Enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vens passear-te pela fria, goza a flor da mocidade que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. É um soneto bastante famoso, esse do Gregório de Matos. O esquema tradicional, 2 quartetos, 2 tercetos, rimados, montando um raciocínio que lança a mão dessa estrutura tradicional, colocando uma ideia nos quartetos e uma ideia nos tercetos. Quais são essas ideias? Vamos olhar rapidinho para depois desenvolver um outro tipo de comentário. Nos quartetos, o sujeito lírico fala para essa Maria que ela é jovem, que ela tem nas faces a rosada aurora, ou seja, as faces são cor-de-rosa, que os olhos têm o sol, a boca tem o dia, que o fresco ar associado ao Adonis, uma figura tradicional da beleza,
espalham a trança dela, o longo cabelo, quando ela vem passear pela manhã. Essa é uma construção, sim, extremamente convencional de uma mulher jovem e bela. Nos tercetos, o que ele fala? Goza a flor da mocidade. E faz uma metáfora associando a juventude da Maria a uma flor. Por quê? Porque ele vai desdobrar essa metáfora numa outra ideia, que é: o tempo trata a toda ligeireza, o tempo corre. Há algumas versões que dizem o tempo trota, colocando metáfora sobre metáfora e fazendo o tempo correr a cavalo, o que reforça o verso seguinte, que diz: imprime em cada flor sua pisada, o tempo pisa a flor. Qual era a flor? A flor da mocidade. Ou seja, o tempo acaba com a mocidade, o tempo estraga a mocidade. E termina o soneto dizendo: não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. É uma imagem poderosa que vai numa gradação diminuindo. A terra é mais densa que o pó é mais denso que a cinza é mais densa que a sombra, e a sombra é mais densa que o nada. Ou seja, a Maria vai morrer. Vamos aproveitar enquanto não está morta, enquanto ainda está jovem e bela, e nos divertir. Gozar a flor da mocidade. É um bom e velho exemplo daquele topos clássico do Carpe Diem. O Carpe Diem, que aparece pela primeira vez formulado desse jeito pelo Horácio na Ode 11 do primeiro livro. Carpe Diem é a ideia de vamos aproveitar o dia, ele diz: dum loquimur fugerit inuida aetas, carpe diem quam minimum credula postero. Enquanto nós falamos, já terá fugido o tempo invejoso. Aproveita o dia, crendo o mínimo possível no próximo. É aqui, ó, o tempo trata a toda ligeireza, o tempo vai ter fugido. É a mesma ideia que o Gregório de Matos está desenvolvendo com outras palavras. Gregório de Matos está copiando. Sim, o Gregório de Matos está agenciando um monte de coisas, inclusive este final do soneto, esse último verso impactante. O tempo vai transformar a flor, a beleza da Maria, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. É praticamente uma tradução do último verso do soneto do Góngora. Mientras por competir com tu cabello, que termina dizendo: se vuelva en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Que são praticamente as mesmas palavras, só muda aqui um humo, que é o fumo, a fumaça, transformada pelo Gregório de Matos em cinza, algo mais palpável, mais material. Pois bem, que coisa estranha. Então, o Gregório de Matos só copiou, não tem nada de interessante aqui, mas é claro que tem algo de interessante e é exatamente aí que está o interesse. A gente precisa, nesse momento, sair um pouco da nossa limitação, da nossa consciência de leitores do começo do século XXI e conhecer um pouquinho mais do que estava no referencial do Gregório de Matos no meio do século XVII. E uma das coisas era a retórica, a construção do ponto de vista da retórica, que separava os elementos construtivos de qualquer discurso, e sim, a poesia é um discurso, em algumas etapas. Não quero entrar em todas elas, mas utilizando aqui a definição do preciosíssimo Elementos de Retórica Literária do Heinrich Lausberg, falar da invenção, que ele define pela primeira vez como o ato de encontrar
pensamentos adequados à matéria. Qual é a matéria aqui? O tempo passa, temos que aproveitar a vida, aproveitar a juventude. Quais são os pensamentos adequados? Aí vem uma coisa importante que o Lausberg desdobra um pouquinho adiante. A inventio não é compreendida como um processo de criação, como em certas teorias poéticas dos tempos modernos, mas sim como um encontrar por meio da recordação. Os pensamentos aptos para o discurso já existem no subconsciente ou na semiconsciência do orador e só precisam de ser despertados por uma hábil técnica mnemônica e mantidos o mais possível conscientes por meio de uma exercitação permanente. A ideia aqui é qual? Não existe novidade. Ou existe novidade, mas ela é muito pequena, porque quando a gente vai querer falar, a gente já tem uma história anterior, a gente dialoga com uma história anterior. Claro, estamos aqui falando do meu santo padroeiro Mikhail Bakhtin. A ideia é qual? Nós não escolhemos as nossas palavras. Quando eu falo com vocês, eu não estou inventando palavras, porque justamente a minha intenção aqui é comunicar. E para comunicar, eu preciso que do outro lado haja compreensão, que seja possível decodificar a mensagem que eu estou passando e as ideias que eu estou passando. Para isso, é necessário que haja uma comunhão entre o que eu conheço e o que vocês conhecem. E para isso, eu vou buscar naquilo que já pré-existe. As minhas palavras não são, então, inventadas. Os retóricos deram um passo adiante e compreenderam que não são apenas as palavras que não são inventadas. As imagens também não são inventadas pelo orador, pelo poeta, que está fazendo um texto pontual. Já existem imagens, sim, as faces que parecem a aurora, os olhos que parecem o sol, a boca que parece o dia, a mocidade que é uma flor. Essas imagens são todas arregimentadas pelo Gregório de Matos no sentido de construir um texto que tenha mais eficiência na ideia que ele quer passar. Vamos aproveitar o dia. Carpe diem. Isso quer dizer que ele é, então, uma pessoa destituída de imaginação? Muito pelo contrário. A imaginação, no caso dele, está buscando o quê? Está buscando uma construção, uma forma mais lapidar. E para isso, existem coisas anteriores. Horácio, o Petrarca, o Gôngora, todas essas construções podem ser reformuladas de maneira a construir algo novo. Já sei o que um monte de gente pode estar pensando, mas não é exatamente isso que a IA faz? E você está reclamando o tempo todo da IA? Quase. O que há de diferente aqui é que não se vai nivelar pela média. O que o Gregório de Matos faz é exatamente aquilo que a IA não tem condições de fazer, que é selecionar de acordo com avaliação. A avaliação da inteligência artificial generativa é qual? A média. É a estatística. É aquilo que estatisticamente é mais provável de aparecer na sequência de uma determinada ideia. Então, ela pode até conhecer e até melhor os referenciais que o Gregório de Matos tinha, mas ela não vai conseguir selecionar de modo a hierarquizar aquilo que é mais significativo. Aqui tem uma anedota interessantíssima que eu acho que exemplifica bastante bem isso.
Meu professor de faculdade, o Alcir Pécora, contando que viajou para Portugal e foi à casa Fernando Pessoa e viu a biblioteca do Fernando Pessoa. Ficou decepcionadíssimo, porque era uma biblioteca que não tinha nada de interessante. Não tinha bons livros, não tinha obras interessantes dos muitos poetas, tanto portugueses quanto ingleses, que era o que ele dominava muito bem. Tinha edições horríveis e, desse ponto de vista, ele falou: me chamou a atenção, me decepcionou, mas ao mesmo tempo me fez reconhecer melhor qual é a genialidade do Fernando Pessoa, que com aquilo que era muito inferior à minha própria biblioteca, e eu posso dizer, junto com o Alcir, certamente a biblioteca do Fernando Pessoa é inferior à minha biblioteca aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer essa biblioteca depois. Com aquilo, ele tinha condições de fazer muito mais do que eu tenho condições de fazer do ponto de vista do rearranjo. É essa a questão que a gente está colocando aqui. A beleza da poesia do Gregório de Matos vem justamente de, sabendo-se não 100% original, conseguir a ponta de originalidade no conjunto do que já estava à disposição, na língua que já estava à disposição. E essa língua, ela tem que ser conhecida, mas principalmente, ela tem que ser peneirada, ela tem que ser garimpada para encontrarmos as melhores pedras brutas com as quais a gente vai poder lapidar as nossas joias, para usar uma outra imagem extremamente batida. O ponto fundamental não é o quanto eu consigo inventar, mas é o quanto eu consigo fazer com aquilo que eu eventualmente invente, mas principalmente com aquilo que eu tenho condições de conhecer.